Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Olha aqui novamente o evangelista Wellington Ramos, convidando você a pensar comigo, raciocinar e ser instruído com a palavra. Olha, aqui nesta vida, sempre vamos estar tendo a atuação de Deus e a do diabo. Aqui nesta vida sempre vai haver a ação do diabo e a ação de Deus. Neste mundo nós temos que ser prudentes, porque aqui neste mundo tudo vai estar sendo causado dentro de uma situação, Deus e o diabo. Mas não se escandalize com isso que eu estou dizendo. Mas, irmão, o diabo e Deus. O diabo, ele vai agir, tem agido com a permissão de Deus. Você sabia disso? O diabo, ele vai agir e tem agido com a permissão de Deus. Porque Deus é o ser soberano. Deus é o ser supremo. E nada acontece sem a permissão dele. Tudo só acontece com a permissão de Deus. Enquanto este mundo ainda existir, vai estar atuando Deus e o diabo. Não que há uma luta entre Deus e o diabo. Porque não há luta entre Deus e o diabo. O diabo já está vencido e derrotado, julgado e condenado, só esperando o tempo que Deus o lançará no seu lugar de punição para a eternidade. Mas enquanto isso, Deus está permitindo a atuação do diabo. Quando eu falo diabo, abrange demônios, espírito maligno, todo o ser das trevas que foi expulso do céu. Então o que nós precisamos estar tendo atenção é ter o cuidado para dar ouvido a Deus, com a direção, com a ação, com a atuação de Deus que Ele nos orienta. Porque o diabo vai estar atuando e Deus permitindo. Por isso que Jesus disse que nós devemos ser prudentes. Porque o diabo, ele vai estar sempre agindo. Deus vai permitir, Deus também está atuando dentro da sua soberania. Tem coisas que Deus, ele permite e ele não permite. Mas dentro da situação geral do homem, Deus permitirá a ação do diabo na terra, como tem permitido desde o dia que o homem caiu lá no Éden, para o homem tomar a sua escolha de obedecer a Deus ou não. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. Tiago 4:7. A palavra de Deus diz: escolhe, pois, o caminho da vida, escolhe o caminho da bênção. Porque nós temos a liberdade de escolher o caminho da morte e o caminho da maldição. Deus e o diabo atuando. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo. Deus e o diabo atuando. Josué disse, pois, escolhe a quem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhe o caminho da porta estreita e o caminho apertado. E o diabo vai fazer você andar pelo caminho da porta larga e espaçoso, o caminho. Então Deus e o diabo atuando, você vai dar ouvido a quem? É você que decide a quem vai se submeter e dar ouvido, se a Deus ou ao diabo. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos escolher o caminho que devemos andar. E Deus apenas, escute isso, Deus apenas nos instrui e nos ensina qual caminho devemos escolher. Dá uma lidinha lá em Salmos 25, versículo 8 e versículo 12. Você vai confirmar essa verdade que você está ouvindo. Deus vai te instruir ao caminho da vida, Deus vai te instruir o caminho da bênção, Deus vai te instruir ao caminho da comunhão com Ele, mas também tem o diabo atuando, e Deus permite. O diabo vai estar te instruindo ao caminho da morte, da maldição, o caminho da rebelião contra Deus, a quem você vai submeter. Neste mundo, Deus vai permitir a atuação do diabo dentro de igreja, local de culto. O diabo é o lugar que o diabo tem mais atuado ultimamente, no meio do povo de Deus, é dentro dessas igrejas. É dentro desses lugares de culto, onde as pessoas estão mistificando, endeusando, criando o sobrenatural ali. É ali que o diabo está agindo, onde muitas igrejas, o diabo já tirou a palavra de Deus, já está do lado de fora Jesus. Jesus não está mais dentro de muitas igrejas, porque não estão dando ouvido à palavra dele. O diabo está atuando. Doutrina de demônio, cuidado. Tem a doutrina de Cristo, mas também tem a doutrina do diabo. A doutrina de demônios, caminhos, conceitos, que o homem entende que é o caminho de Deus, estão andando no caminho que é seguido por instruções de Satanás, de demônios. A palavra de Deus diz que quem tem a doutrina de Cristo,
esse tem a Deus. Quem não tem, não tem a Deus. Está se conduzindo pelo diabo. A palavra de Deus diz, lá na segunda carta do apóstolo João, no capítulo, não tem capítulo, perdão, no versículo 8, 9 e 10, dá uma lidinha lá, do versículo 8 ao 11, por exemplo, para você entender melhor. O apóstolo João está instruindo, para que tenhamos cuidado. Ele diz, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. Sabe o que ele está dizendo aí? Que esse está sendo conduzido não é por Deus, é pelo diabo. Jesus disse isso lá em João 8, se eu não me engano é o 47, ou é o 44, do capítulo 8 do Evangelho, segundo escreveu João. Jesus disse que eles eram filho do diabo. Filho do diabo. É lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz, vocês têm por pais o diabo, falando com os religiosos fariseus. E no versículo 47, Jesus diz, se vocês fossem de Deus, vocês ouviam a palavra de Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, neste mundo sempre vai ter a atuação do diabo e a atuação de Deus. A ação do diabo e a ação de Deus. Porém, escolha, pois, a quem vai seguir. Seja prudente, meu irmão, para estar examinando as Escrituras, para não ser desapercebido e seguir doutrina de demônios. Seja prudente, cauteloso, cuide de ti mesmo e da doutrina, para você não se desviar da doutrina de Cristo e não estar seguindo doutrina de demônios, pensando que está seguindo a doutrina de Deus. Amém? Então, nesse mundo, entenda, e Deus vai permitir, porque Deus é soberano, para que o homem use o seu direito de escolha. A atuação do diabo, a ação do diabo, a investida do diabo, a influência do diabo. Mas resistir o diabo e ele fugirá de vós. Deus e o diabo atuando neste mundo, na humanidade. A quem você vai dar ouvido? A quem você vai seguir? A quem você vai se render como Senhor da sua vida? Submetendo-se e conduzindo-se pela orientação desse Senhor. Porém, se a Deus, você só pode fazer isso através da palavra. A palavra dele. Se ao diabo, você vai se submeter ao diabo quando você nega, despreza, ignora e não se importa com a palavra. Porque questão de Deus, questão de estar em Deus, é através da palavra, e não dentro de religião ou de nenhum segmento doutrinário, obra, tarefa, guardar mandamentos e crença e ideologia de nenhuma instituição religiosa, de nenhum segmento, os conceitos de homem, seja doutrinário, seja de crendice, qualquer conceito. Se não for na palavra, o homem não está se conduzindo na direção de Deus. Amém? Então lembre-se, sempre vai estar atuando Deus e o diabo nesse mundo. Por isso que nós, cristãos em Cristo, temos que ser prudentes para estar analisando, tendo discernimento, para não dar ouvido e nem seguir a instrução do diabo. Porém, examinando as Escrituras, para que não erreis e conheçamos o poder de Deus. Fica essa orientação do seu amigo, irmão e vizinho, evangelista Wellington Ramos. Visita aí o meu canal no YouTube, visita aí as lives de instrução toda quarta-feira, de 9 às 10h30 da noite, aqui na minha página no Face. Evangelista Wellington Ramos, proporcionando o ensino, o estudo, a instrução, a orientação da palavra de Deus, para que sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, em nome de Jesus.